E aí galera, tudo bem? Rafael Marques para mais um vídeo para vocês. A gente vai seguir com a nossa produtividade de vídeos, por assim dizer. Espero que vocês estejam gostando. Sempre curte e compartilha com os amigos. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, beleza? Vamos ao de hoje. Hoje a gente vai falar sobre captação de atleta, sobre análise individual de um jogador, porque na medida que a gente vai captar um atleta, seja ele um atleta profissional, um atleta ainda em formação, a gente vai ali avaliar parâmetros, e esses parâmetros nada mais são do que uma análise individual daquele atleta, por posição ou por função. Então, a captação é uma análise que define se eu quero aquele atleta na minha equipe ou não, se eu quero ele dentro do meu contexto ou não. E captação é o que eu talvez mais tenha trabalhado na vida, então eu me sinto à vontade para falar. Pois bem, e muita gente me pergunta o seguinte: bom, quais são os parâmetros que eu utilizo para avaliar um atleta? Qual é o sarrafo? Onde é que está a medida para que a gente consiga dizer se um atleta é bom ou ruim, se ele serve para o meu contexto ou não, o que é que ele precisa ter de acordo com a posição ou função para eu chamar ele, para eu captá-lo, para eu colocar ele na minha lista ali, ou não, para tirar ele do meu radar. Pois bem, eu vou tentar dar 3 dicas que vão ajudar você nesse sentido, vão ajudar você a definir seus parâmetros. Bom, quando você vai definir seus parâmetros, a frase já está dizendo, são os seus parâmetros. Os seus parâmetros não precisam ser igual ao do outro scout, ou ao do clube, ou etc. Principalmente se você for um analista freelancer, né? Se você está fazendo ali captação sem responder a uma equipe. Quando você responder a uma equipe, aí é diferente. Aí você vai ter que usar os parâmetros, por assim dizer, que aquele clube determina. Se você trabalha para uma equipe, o clube vai te dizendo os zagueiros são determinada característica, essa, os meias, essa e assim por diante. Quando você trabalha para si próprio, você está montando ali a sua lista, que na verdade é o seu portfólio, e o seu portfólio tem que ter os atletas que você considera bom. Você considera atletas que vão conseguir chegar no topo, ou são atletas de topo que não foram descobertos ainda, ou os atletas de topo que você vê características melhores nesses atletas do que em outros. Pois bem, vamos aos 3 parâmetros, ou seja, onde é que eu posso buscar informações para definir se um atleta serve ou não, se ele é bom ou não? Bom, número 1 é ir procurar na ciência. Cada vez mais estão saindo artigos científicos que eles visam datar o atleta ideal para cada posição, o atleta ideal dentro de cada fase do jogo. Cada vez mais existem artigos publicados sobre index, sobre medidas quantitativas, sobre determinados parâmetros qualitativos que determinam se o atleta é bom ou não, e ali sai um score, sai um overall sobre o atleta, parecido com o que ele já faziam os jogos, só que agora a partir de parâmetros científicos. Lembra quando o FIFA ali o atleta tem força de 92, aí você clica no atleta e aparece força, velocidade, domínio, etc. Esses parâmetros que os jogos utilizam. Bom, a análise de desempenho passou a utilizar isso como medida também, só que mais sério, né? Mais científico, ou seja, existem ali alguns parâmetros que você quer analisar, alguns parâmetros que você acha importante, então você consegue dar um peso para cada um daqueles parâmetros, e no final de uma equação sai um valor estatisticamente significativo, e esse valor vai me dizer qual é o overall, qual é o index, por assim dizer, daquele atleta. E aí cabe a você buscar na ciência qual é o index que leva em consideração os pontos que você valoriza. Ou seja, esse index aqui é sobre momentos ofensivos, sobre aquilo que o peso que o atleta tem dentro de um momento ofensivo do jogo. Então esse index aqui para mim faz sentido. Esse outro index aqui é sobre o peso que o atleta tem no momento defensivo. Então esse index aqui para mim faz sentido. Eu quero um index geral, que seja um resumo de tudo, uma média de tudo. Pode ser também. Bom, basta você ir na ciência e caçar, por assim dizer, qual é o index que tem os tópicos que mais lhe agradam, que mais você valoriza, e dentro do momento que você mais valoriza do jogo. Bom, uma outra forma de usar parâmetros para captar um atleta é o próprio mercado. O próprio mercado te diz qual atleta que ele quer. Eu quero tá em vigor agora um zagueiro que tenha qualidade para construir, que saiba jogar com os 2 pés, que seja rápido a recuperar, que seja firme num determinado momento. O próprio mercado sinaliza para você quais são os parâmetros que mais estão saindo hoje, qual é o perfil do atleta que os clubes querem que estejam ali, que sejam contratados pelos clubes. E aí você, com sua sensibilidade, pode ir ali, isso aqui eu acho que os clubes pegam mais do que isso aqui é mais importante do que aquilo, e aí você vai definindo também os seus parâmetros de acordo com aquilo que o mercado está pedindo, de acordo com aquilo que o mercado mais está comprando, por assim dizer. Vale salientar que no mercado também tem empresas que trabalham com index, mas index próprios não científicos, como por exemplo o Stat ou o iScout,
que determinam ali um nível de influência do atleta no jogo, ou o nível de influência do atleta na competição, ou na equipe, enfim. Essas empresas também têm índices, e se você também quiser levar em consideração esses índices, também é positivo. Bom, já falei do parâmetro número 1, que é a ciência, já falei do parâmetro número 2, que é o mercado, e o terceiro e mais importante parâmetro é você. Quais são os aspectos do jogador que você valoriza? Isso é fundamental porque você só vai conseguir indicar o atleta que você acredita. Se você não acredita naquele atleta, você não vai conseguir indicar. Senão você vai estar sempre atendendo a demanda da ciência, do mercado, ou seja, uma demanda dos outros e nunca uma demanda própria. Já me aconteceu, por exemplo, eu não volto mais a fazer isso, principalmente no início, de indicar um atleta e dizer, poxa, mas esse cara até cumpre esse requisito que o contratante quer, mas eu não acredito no atleta, eu não acho ele tão bom. Então isso não funciona, você vai estar ali vendendo uma mentira, uma falsidade e nunca é legal isso. Então quais são as características que você busca no atleta? Quando você vê um jogo de futebol, qual é aquele atleta que você diz? Esse cara é diferente, esse cara é fera, esse cara é normal, esse cara é comum, nem acha ele tão bom jogador. É fundamental que você se escute nesse sentido e você comece a definir quais são os parâmetros que você valoriza num atleta. Um lateral direito, quais são os parâmetros que eu valorizo num lateral direito? Quais eram os laterais direitos que, quando eu era mais novo, me enchiam os olhos? Quais são as características que eles têm? E ali você vai definir os parâmetros que você acredita, e isso é fundamental para que você consiga, entre aspas, vender o atleta para o clube ou para o contratante. Bom, então eu acredito que você deva montar uma lista de quais são os parâmetros que você busca por posição e por momento do jogo. Ou seja, volante. Volante quando tem bola, o que é que eu quero que ele tenha? Quando o volante não tem bola, o que é que eu quero que ele tenha? E aí, quando for buscar um atleta, ver qual atleta preenche mais, quando for um volante, né, no caso, preenche mais esses pré-requisitos. E aí, na hora de configurar esses pré-requisitos, levar em consideração aquilo que a ciência diz, levar em consideração aquilo que o mercado pede e levar em consideração aquilo que você valoriza. Ok? Bom, pessoal, montem o portfólio de vocês, é fundamental vocês terem jogadores captados para poder oferecer a contratante. Não se prendam a somente clubes. Clubes é 10% das pessoas que vão contratar vocês. 90% das pessoas que vão contratar vocês são agentes de futebol, são empresários, pessoas que têm interesse em descobrir o atleta antes. E é fundamental que vocês tenham ali uma cartilha, um portfólio, e que vocês também tenham parâmetros claros para poder explicar para o contratante por que aquele atleta faz parte daquela lista, ok? Bom, espero que tenham gostado. Mais uma vez, curta esse vídeo para a gente continuar produzindo conteúdo. Se você estiver vendo isso aqui no Instagram, compartilha com seus amigos, republica. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, se inscreve, compartilha, curte, que isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo, beleza? Espero que tenham gostado. Montem o portfólio de vocês, captem jogadores, analisem o jogador do ponto de vista individual. Isso é fundamental para vocês crescerem como analistas de jogo, beleza? Até a próxima.